Muito boa noite a todos. Quinta-feira, 23 horas, damos início ao nosso estudo no Evangelho no Lar. O estudo no Evangelho no Lar é uma prática muito simples criada pelo Mestre Jesus quando ele esteve conosco aqui na Terra. Ele estava na casa de Pedro, tinha terminado uma refeição e as pessoas que estavam ao redor começaram a falar mal dos seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho. E aí Jesus pediu que trouxesse até ele a Torá, destacou um trecho da Torá e começou a conversar com as pessoas, instituindo ali o primeiro estudo do Evangelho no Lar. A doutrina espírita resgata essa prática e ela sugere que a gente determine um dia, uma hora e um horário, e durante esse período, no máximo 30 minutos, faça o estudo do Evangelho no Lar, e assim a gente tem feito ao longo do tempo. Nós utilizamos um livro do Chico Xavier, que é esse livro chamado Pão Nosso, uma psicografia de Chico Xavier com Emmanuel, e nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode usar a Torá, a Bíblia ou qualquer outro livro de sua religião. Sugerimos também que deixe um copo com água, e essa água vai ser fluidificada pelos bons espíritos, pelos bons anjos, pelos bons trabalhadores do bem, durante o estudo do Evangelho. Você pode abrir os livros na sorte e ler ao acaso, assim como também você pode seguir sequencialmente, e nós escolhemos agir dessa forma. Então nós vamos ler hoje a página Tenhamos Paz. Emmanuel destaca um pedacinho do Evangelho e depois abre esse entendimento para a gente poder acompanhar. E aí ele fala assim: tende paz entre vós. Isso é dito por Paulo na primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 5, no item 13. E Emmanuel abre para a gente. Se não é possível respirar num clima de paz perfeito entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predomina na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e preocupações. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Por isso, porém, é necessário que os irmãos e a humanidade mais velhos na experiência e nos conhecimentos aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas mesmas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção e que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira.
amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos trabalhadores do bem, espírito guardião, anjo da guarda, que nos ampara, nos protege, nos guia em nossa atual existência. Obrigado pelo teu serviço, pelo teu amor, pela tua dedicação para conosco. Perdoai as nossas falhas, instruís na nossa mente, o nosso coração, para que possamos viver essa paz intencional mencionada na página de abertura de hoje. Nossa mente atabalhoada, com os vínculos do serviço que nos obriga na realização do dia a dia, nos tira a serenidade, a tranquilidade, a paz e a harmonia, impedindo que cheguemos a algum lugar em bom termo. Dai-nos a coragem, Senhor, de vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Permita-nos lembrarmos de Ti todas as vezes que formos abrir a nossa boca em direção ao nosso próximo. Permita-nos calar mais, falar menos, ouvir mais, com o coração aberto, de forma a entendermos a mensagem que o outro quer nos passar e não a mensagem que nós queremos entender. Ficai conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Tem um amigo nosso que fala sobre a comunicação não violenta e ele fala que a gente nunca ouve o que as pessoas querem dizer. A gente sempre está cortando a pessoa e interpretando, presumindo, tentando antecipar aquilo que a pessoa nos vai falar. E a página de hoje nos traz alguma coisa nesse sentido, que realmente sim, a gente está sempre atravessando o enredo e de uma maneira, posso dizer assim, equivocada, usando do nosso próprio sentimento, do nosso próprio pensamento, do nosso próprio entendimento, aquilo que a gente está querendo encontrar no outro e ter nele a sua verdade. E isso é muito complicado, porque normalmente a gente presume errado. Normalmente a gente julga aquilo que a gente está ouvindo por aquilo que a gente tem dentro da gente. E a gente não dá espaço para as coisas fluírem de maneira harmônica, de maneira tranquila, de maneira como tem de ser. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito, e aí nós já lemos a 13, que é a missão do homem inteligente na Terra, e findou o capítulo. A gente então vai iniciar hoje o capítulo 8, Bem-aventurado os que são puros de coração, e aí inicia com deixar vir a mim as criancinhas. E esse item, ele começa com o Evangelho de Mateus e com o Evangelho de Marcos, registrando o que Jesus viveu na sua época. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Isso está registrado por Mateus, no capítulo 5, no item 8. E Marcos, no capítulo 10, do item 13 ao 16, registra: apresentar-lhe-ão então algumas crianças, a fim de que ele, no caso Jesus, as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhe e lhe disse: deixai que vinham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus
é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E aí, esse pequeno trecho do Evangelho é expandido, é explicado, é trazido ao entendimento para que a gente não fique fixo à letra, mas sim a moral que estava por trás do texto. E aí, no Evangelho, capítulo 8, item 3, fala: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humanidade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz ao renascer para a vida corpórea, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista presente, porque a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham a elas. Considerando-se que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim deveria ser, para cativar a sua solicitude. Ela não poderia dispensar-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sobre traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E, ainda menos, se viesse a conhecer o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Como se vê em indivíduos muito precoces. É por isso que o espírito, ao se aproximar da reencarnação, entra num estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo a que possa entravar. Seu passado, no entanto, reage sobre ele, renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente, seu impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo-se dizer que
No curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo que seus instintos se conservam sonolentos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que pode modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade, quando, a despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e da simplicidade. É interessante essa passagem do Evangelho, porque Jesus não diz, né, como foi dito aqui, registrado, que o reino dos céus é das crianças, mas sim daqueles que se assemelham ao seu proceder, à sua forma de ver o mundo. A criança, ela não julga cor de pele, ela não julga sexualidade, ela não julga posse, ela não julga caráter, ela é o que é. E ela aceita como as coisas são, como a página de abertura falou aqui pra gente. E como o Evangelho, que sempre casa com a página de abertura, traz para nós o ensinamento. O objetivo de nós, seres humanos, é atingirmos a perfeição. É nos tornarmos luz sobre todos os aspectos e todas as formas. Mas como é que a gente pode se tornar luz? Como é que a gente pode se tornar um espírito evoluído, um anjo, se a gente tem preconceito contra o nosso próximo? Como é que a gente pode ser um espírito de luz, ser uma referência do Cristo, se a gente age diferente quando uma pessoa é da cor branca ou da cor negra, ou alto, ou baixo, ou gordo, ou magro, ou bonito, ou feio, ou tem posses ou não tem posses? Torna-se muito improvável de que venhamos a atingir essa perfeição que o Cristo nos ensinou agindo dessa maneira. Uma pessoa diz com alguma frequência para mim que nós precisamos olhar o Cristo que existe dentro de nós para que possamos ver o Cristo no nosso semelhante. E é uma tarefa árdua, é uma tarefa muito difícil, porque nós somos cheios de ideias pré-concebidas, ideias que estão tão enraizadas dentro de nós que a gente espontaneamente comete vários equívocos, né? Vários equívocos. Eu estava num atendimento terapêutico e a pessoa perguntou para mim assim: quer dizer então que porque ela era bonita ela não podia sofrer, se fosse uma feia podia? E eu imediatamente respondi: sim, eu não posso mentir para a senhora não, aqui nesse momento é impossível de mentir. E a gente age assim no nosso dia a dia, né? Se a gente vê uma criança de olhos azuis, lourinha, fofinha, gordinha, a gente corre logo para amparar, se ela estiver precisando de alguma coisa, ou mesmo que ela não esteja precisando de nada, a gente vai lá mexer na bochechinha dela, dizer que é gracinha, que lindinha e tal, e tudo mais. Agora, se a gente vê uma criança de cor escura, com o nariz cheio de meleca, mal vestida, a gente vai lá brincar com ela também? Ou a gente vai olhar para ela e falar assim: nossa, que mãe relaxada,
Ou seja, vai incrementar ainda mais a tristeza, a dor e o sofrimento daquela criatura. E esse pensamento é tão rápido em nossa mente, é milésimo de segundo que isso acontece, por conta desse enraizamento em que nós somos inseridos na sociedade desde nossa idade mais tenra. O mundo onde a gente vive não é um mundo perfeito, não é um mundo feliz. A gente está inserido num mundo que passou de primitivo para prova e expiações. Então, todos nós que estamos por aqui somos criaturas no início do jardim de infância, lá do prézinho, lá do pré, né? Prézinho não, é pré. Lá do pré, lá no beabá, do beabá, do beabá, do beabá, do beabá. E sorte de nós que já conseguimos enxergar essa nossa postura, essa nossa conduta, essa nossa forma equivocada de agir e de pensar, e buscamos corrigir isso dentro de nós para sermos criaturas melhores. Mas a massa da população nem cogita pensar sobre esse assunto. Para eles é assim mesmo, tá tudo certo, vamos que vamos, empurra o quanto antes porque atrás vem gente. Como é triste a nossa sociedade de hoje. Mas, apesar de toda essa tristeza, o Cristo nunca nos abandonou. 2,5 bilhões de anos que esse planeta foi formado, desde esta época, o Cristo tenta nos amparar, nos socorrer, nos auxiliar e nos mostrar o caminho. E é por isso que nas minhas orações eu peço, e peço de verdade, que o Cristo habite em mim, nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, sobre todos os aspectos da minha vida. Porque há muito tempo eu venho dizendo isso para as pessoas que me cercam. Eu cansei de aprender pela dor. Eu quero aprender pelo amor. Eu quero aprender pela luz. Eu quero aprender pela harmonia, eu quero aprender pela paz, eu quero aprender pela felicidade, eu quero aprender pelo amor. Já que existe a possibilidade de aprender pelo amor e pela dor, eu opto pelo amor. Não quero aprender pela dor mais. Chega para mim. Já deu, é meio século. Meio século é muito tempo. Então, eu convido vocês a refletirem sobre isso que a gente está falando aqui, tanto os encarnados que nos assistem aí ao vivo, quanto quem está conosco aqui de forma não material. E é uma reflexão individual, não é uma reflexão coletiva, não é uma reflexão que você tem que compartilhar comigo ou com qualquer outra pessoa que seja, não é. É algo interno, dentro de si. Não sei quanto tempo resta de vida encarnado, né, para mim, para quem me ouve, mas se nós conseguirmos sair dessa atual existência melhor do que quando a gente aqui chegou, teremos dado um bom passo adiante. Teremos caminhado em direção ao alto, em direção à luz, em direção ao Cristo, em direção a Deus, nosso Pai Criador, que nos deu a bênção da vida, que nos deu a oportunidade de errarmos quantas vezes entendermos que ainda é necessário, mas que Ele está ali, de braços abertos, para nos receber quando nós tomarmos a decisão de seguirmos na luz, no amor e na fraternidade. O reloginho está me avisando que já se passaram 25 minutos, então eu vou convidar a todos
para, junto comigo, fazer uma mentalização, fazer uma visualização, fazer uma expansão. E nesses últimos dias eu tenho eleito o Saint Germain com a sua chama violeta para fazer essa visualização. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar uma chama violeta nos envolvendo. Essa chama violeta toma todo o nosso corpo e ela vem transmutando na molécula do nosso DNA todas as tristezas, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as amarguras, e vai transmutando para amor, para luz, para fraternidade, para paz, para harmonia, para abundância. E como estamos envoltos nessa chama violeta, o ar que respiramos passa a ser inalado na cor violeta, e lá dentro de nosso pulmão ele vai transmutando na molécula do nosso sangue todas as energias perniciosas, todos os miasmas, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as amarguras, apagando de nosso DNA tudo aquilo que seja trauma, tudo aquilo que seja abuso, tudo que seja de ruim, de todas as naturezas dentro de nós. À medida que nós expiramos, nós fazemos ampliar essa chama violeta ao nosso redor, e à medida que ela se intensifica, ela toma a nossa residência. Toda a nossa casa agora é envolta nessa chama violeta, e à medida que nós expiramos e expiramos, nós vamos ampliando o poder desta chama, e ela vai transmutando tudo aquilo que ela tem em contato. Todos os seres vivos, não importa se encarnado ou desencarnado, vão transmutando no amor, na fraternidade, no entendimento, no carinho. E essa chama violeta toma toda a cidade de São Paulo, envolvendo todos os corações. E à medida que nós expiramos e expiramos, ela toma o Brasil como um todo. De uma ponta a outra de nosso mapa, essa chama violeta vem transmutando todas as dores, sofrimento, tristeza, amargura, todos os abusos, as violências, todos os traumas, e vem colocando luz, amor, fraternidade, bênção, abundância no coração de todas as pessoas. À medida que expiramos e expiramos, essa chama violeta toma todo o planeta Terra, e vemos agora em nossa mente e em nossos corações todo o planeta Terra envolto com a chama violeta, e ele vem transmutando todas as energias negativas. A chama violeta permite que toda emoção boa, toda felicidade, todo amor, toda luz, toda fraternidade, toda abundância preencha todos os corações. Observamos agora a figura de Saint Germain se juntando a nós neste instante, e de seu coração saindo mais intensamente essa chama violeta que se junta a nós e amplia a atuação dessa transmutação. Ela vem curando, transmutando, transferindo, e percebemos agora a figura do Mestre Jesus que se aproxima de Saint Germain, o envolve num abraço fraterno e se junta a nós nesse instante, emanando de seu próprio coração uma luz branca e cristalina que amplifica ainda mais a chama violeta. Todos os 7 níveis do nosso planeta Terra agora são envolvidos com o amor do Cristo, com o amor de Saint Germain e com a nossa pequena participação. Toda a transmutação vai ocorrendo na vida de todos nós. Toda dor, todo sofrimento, toda tristeza vai desaparecendo de nós
e enchendo nossos corações com uma luz, uma fraternidade, a abundância em todos os sentidos. Envolto nesse sentimento de paz e felicidade, agradecemos a Deus a oportunidade bendita de estarmos encarnados neste planeta, neste momento. Agradecemos a oportunidade de nosso Espírito Guardião, que não nos desampara e não se desfaz de nós. Agradecemos a oportunidade do estudo do Evangelho no lar. Agradecemos por fluidificarem essa água que aqui ficou depositada. Agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que passaram pela nossa vida, pedindo a elas os perdões pelos erros cometidos. Agradecemos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos antepassados, pelos nossos irmãos sanguíneos e espirituais. Agradecemos aos nossos filhos, à nossa ex-companheira, a todas as pessoas que fizeram parte do nosso passado. Agradecemos as pessoas que se inserem na nossa vida atual, que fazem parte do nosso presente e farão parte de nosso futuro. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Ficai conosco essa semana que se inicia. Dai-nos força e coragem para implementarmos no nosso dia a dia, Senhor Jesus, os teus ensinamentos, que não os guardamos só em nossas mentes, mas também em nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por todos nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. E aí nós tomamos a nossa água. E damos por encerrado esse estudo do Evangelho no Lar, convidando você a participar conosco na próxima quinta-feira. Gratidão.